Fala aí, pessoal, se você já chegou até aqui, já assistiu os 2 vídeos anteriores sobre sequência, agora você vai chegar numa das sequências mais legais. É importante dizer que as sequências não são só de PA e PG, né, como eu já falei nos vídeos anteriores. A PA e a PG são sequências especiais, né, é um caso particular de sequência. E a gente estuda PA e PG porque são sequências que elas têm certa importância para a gente, né, justamente por conta das suas particularidades. Então, hoje a nossa aula é sobre progressão aritmética. E se você não sabe nada de progressão aritmética, ou sabe alguma coisa, esqueceu algumas coisas, ou acha isso muito confuso, vem comigo e a gente vai ver como é que funciona a PA e você vai conseguir tirar suas dúvidas aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, galera, a gente parou, né, aqui na nossa última aula falando sobre sequências. E quando a gente falou sobre sequências aqui, a gente falou de uma maneira um pouco mais informal, depois um pouco mais formal, e hoje a gente vai falar sobre a sequência PA, progressão aritmética. Então vamos lá, eu vou falar aqui então hoje para vocês, né, sobre a progressão aritmética. Então vamos escrever isso aqui, né, progressão aritmética. Progressão, né, já tem a ideia de progredir, né, ou seja, de você ter um próximo termo, né? E geralmente, quando a gente pensa em progressão, né, a gente acha que tem sempre que crescer, né? Tem sempre que aumentar. Mas, na verdade, essa progressão também poderia ser uma regressão, tá? Ou seja, poderia diminuir. Não necessariamente os números têm só que aumentar, tá bom? Quando a gente falar aqui em soma, na verdade, essa soma que a gente vai falar aqui é uma soma algébrica, é uma adição algébrica, tá? Não é uma adição de um número natural, tá? Não é a adição de um número real positivo. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Então, a progressão aritmética, ela tem uma definição, né? Mas antes de colocar a definição dela, eu vou deixar aqui um espacinho para colocar a definição, mas antes de colocar a definição, eu vou colocar uns exemplos aqui, né? Eu acho que o exemplo ele é sempre a melhor ideia, né? Então eu vou colocar o exemplo aqui. Eu vou colocar um exemplo 1, que é, por exemplo, uma progressão que começa aqui, sei lá, né, no 3, né? Depois, o próximo termo, vamos dizer que seja o 7. Depois, né, o próximo termo aqui seja o 11. Depois, o próximo termo é o 15. Depois, o próximo termo é 19. Depois, o próximo termo é 23 e assim por diante. Então, o que você pode reparar em relação a essa progressão aqui? Você vai me dizer o seguinte, Rômulo, eu reparei que, beleza, começou do 3, eu não sei por que você começou do 3, né? Talvez porque você quis, é isso, eu quis começar do 3. E depois eu vi que aconteceu alguma coisa aqui, né? Que parece que os termos estão indo sempre de 4 em 4, é isso mesmo? É isso mesmo, ó, repara, ó, 3 mais 4, né? 3 mais 4 deu 7. 7 mais 4 deu 11. 11 mais 4 deu 15. 15 mais 4 deu 19. 19 mais 4 deu 23. E assim por diante, né? Ah, então já estou entendendo. Então, se eu quiser achar o próximo termo, é só ir somando 4, não é isso? Isso, exatamente isso. Tá bom? Agora, repara o seguinte, olha só. A gente tem nome para esses termos, vocês lembram? Quando a gente chamou isso aqui de uma sequência, a gente deu nome para esses caras, né? Esse camarada aqui, ó, o primeiro termo, ele chamava o quê? Chamava A1, né? Esse segundo termo, ele chamava A2. O terceiro termo chamava A3. O quarto termo, A4. O quinto termo, A5. O sexto termo, A6. E assim por diante, tá? Então, repara, como eu sempre somo o mesmo número, né, quer dizer que isso é uma progressão aritmética. Tá? Então, uma progressão aritmética é isso. É quando eu pego o primeiro termo e, a partir dele, eu sempre somo o mesmo valor. Tá? Então, dados quaisquer dois termos dessa sequência, se eles forem consecutivos, quando eu subtraio um do outro,
o resultado é sempre o mesmo, tá? E esse camarada aqui que a gente soma sempre igual, né? Esse mais 4 aqui, ele também tem um nome. A gente vai chamar esse camarada de razão, tá? Então a gente vai chamar esse camarada aqui de razão, né? Esse camarada que a gente sempre soma, a gente chama de razão. E a gente vai denotá-lo, né, por uma letrinha, como a gente chamou aqui de A5, A6, A7, assim por diante, a gente vai chamar esse camarada aqui de R, tá? Então a razão para a gente vai ser um Rzinho, tá? Então o R é a razão, tá bom? Vamos ver um outro exemplo, ó. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então vou pegar aqui um exemplo 2. Exemplo 2, eu vou pegar aqui uma PA também, e aí olha o que vai acontecer com essa PA, ó. Eu vou começar essa PA aqui no 22, né? E agora o próximo termo vai ser 19, tá? O próximo termo vai ser 16, né? O próximo termo vai ser 13. O próximo termo, 10. E assim por diante. Eu acho que você já reparou o que está acontecendo, né? Você vai me dizer, Romulo, você começou do 22 porque você quis igual aqui, né? E aqui você começou a sempre diminuir 3. Mas diminuir 3 é a mesma coisa que somar menos 3, tá certo? Então eu posso diminuir 3 ou somar menos 3, dando a mesma, né? Então, só para simplificar, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha razão ela pode ser também uma razão o quê? Pode ser uma razão negativa, né? Ou seja, eu posso, em vez de somar, diminuir, né? Então aqui, ó, sempre eu estou fazendo o quê? Estou sempre fazendo menos 3, né? Sempre fazendo menos 3, ó. Tá bom? Então, quando eu falo em soma aqui, né, em adição, é uma soma o quê? É uma soma algébrica, tá bom? Uma adição algébrica, beleza? Então, esse menos 3 aqui, no nosso caso aqui, né, vai ser a nossa razão, tá? Se eu perguntar para você, quem é a razão, né? Então, a razão aqui é igual a menos 3, né? A razão aqui, né, é igual a mais 4, ou só 4, né? Você não precisa colocar o mais. Mas quando for negativo, tem que colocar o menos, tá? Então, a razão aqui é igual a menos 3, tá bom? E aqui a mesma coisa, né? Se eu perguntar, quem é o terceiro termo? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3. Então, o terceiro termo aqui quem é? 16, né? Então, esse é o A1, primeiro termo. Esse é o A2, segundo termo. Esse é o A3. Então, se eu te pergunto quem é o terceiro termo, você procura por quem? Procura pelo A3, terceiro termo. Então, o terceiro termo é 16, tá bom? Então, aqui eu tenho o A4, tenho o A5 e assim por diante, tá bom? A gente diz, né, que tem um enésimo termo, ou seja, quem seria o enésimo termo, né? Seria o camarada que ocupa a posição N. Então vai ter alguém aqui que vai ocupar a posição N. Qual o valor de N? Não sei, né? Se for 5 aqui, né? Se o N for igual a 5, o camarada que ocupa a posição 5 é o 10. O camarada que ocupa a posição 3 é o 16. Né? O termo que ocupa a posição 1 é quem? O 22. E qual é o termo que ocupa a posição N? Né? Não sei. Mas eu gostaria de saber quem é esse termo. Né? Eu gostaria de saber quem é o termo que ocupa a posição N. Por quê? Porque se eu sei o AN, eu conheço o termo geral. E se eu conheço o termo geral, se eu quero saber quem é o A9, quem é o A10, quem é o A11, basta eu colocar aqui no lugar do N 9, 10, 11, que eu descubro qual é o valor do A9, qual é o valor do A10, qual é o valor do A11. Então, na verdade, para mim seria bastante interessante conseguir calcular, né, esse AN aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é exatamente isso, tá? Eu vou fazer o cálculo do AN a partir desse exemplo 1 aqui, ó. Vamos voltar ao exemplo 1, tá? Então vamos pensar no exemplo 1 aqui, a seguinte questão, né? A gente tem, ó, vou fazer aqui em cima, né? E aí você já sabe que é relativo aqui ao exemplo 1, tá? Então vou fazer até uma setinha aqui, ó, relativo aqui ao exemplo 1. Então vamos lá, ó, presta atenção aqui comigo, não dorme não. Eu vou chamar, né, o primeiro termo, A1 é 3, não é isso? Então, ó, vou escrever aqui, ó, A1 é igual a 3. Tá? Agora,
eu vou colocar aqui embaixo quem é o A2. Quem é o A2? Repara bem, ó. O A2 é 7. Só que o 7, ele surgiu da onde? Ele surgiu do 3 mais 4, né? Então, ó, o A2, na verdade, ele é 7. Mas ele é quem? Ele é o 3 mais 4. Tá certo? Quem é o A3? Repara que o A3, ele é o 11, ó. Ele é o 11, né? Mas repara também que o A3, ele é o 7 mais 4, não é isso? Ó, o 11, ele é o 7 mais 4. Então, na verdade, ele é o 7 mais 4. Só que repara bem, o 7, ele é o 3 mais 4, né? Então, ó, deixa eu sublinhar isso aqui para não confundir a gente. Ó, o 3 mais 4, ele é igual ao 7, não é isso? Esse 7 surgiu de onde? Do 3 mais 4. Então, se eu substituir isso aqui pelo que está em cima, o que, que seria esse 7 aqui? Ó? O 7 seria o 3 mais 4, e eu ainda teria esse 4 aqui, ó, mais 4. Ou seja, isso aqui é 3 mais 2 vezes o número 4. Tá certo? E dá certinho, né? 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Lembra que quando tem uma multiplicação e uma adição, né, a gente sempre faz a multiplicação primeiro, tá bom? Bom, vamos pensar agora no A4. Quem é o A4 aqui, ó? O A4 é o 15, né? É o 15. Só que o 15, ele é quem? Ele é o 11 mais 4. Tá certo? Então, ó, ele é o 11 mais 4. Só que quem é o 11? Repara bem, ó, vou até fazer com uma outra cor, para a gente não se confundir. Vou fazer com o marronzinho aqui, ó. Quem é o 11, ó? Quem é o 11? O 11 é 3 mais 2 vezes 4. Então, no lugar do 11, eu poderia colocar 3 mais 2 vezes 4. Então, eu vou fazer isso, ó. No lugar do 11, eu vou colocar 3 mais 2 vezes 4. Isso aqui está no lugar de quem? Do 11, tá? Só que eu não estou calculando o 11, estou calculando o 15. O 15 é o 11 mais o 4. Então, é isso aqui mais quem? Mais o 4, né? Que está aqui, ó. Então, mais o 4. E aí, olha o que aconteceu. Eu tenho 2 vezes 4 mais 4. Ou seja, isso dá 3 vezes 4. Né? Quando eu coloco o 4 em evidência, ó, 2 vezes 4 mais 4. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes o 2, né? Porque o 4 está multiplicando 2. E aqui, como não tem ninguém multiplicando, é como se fosse 1, né? Então, o 4 está multiplicando 1, que dá 4. Então, mais 1, mais 1. Quando a gente coloca em evidência, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 3. Né? Você pode pensar assim também, né? Eu tenho 2 4 aqui, com mais um 4 aqui. No final das contas, eu tenho o quê? Eu tenho 3 4, né? Porque 2 vezes 4, você pode pensar assim também, ó. 2 vezes 4 é o quê? É 4 mais 4. Aí você tem esse 4 aqui, ó, mais 4. Ou seja, no final você tem 3 vezes 4. Então, ó, eu tenho esse 3 aqui, mais 3 vezes 4. Então, 3 mais esse 3, ó, é daqui. E 3 vezes 4 é isso aqui, ó, tá? Mais 3 vezes 4. E repara que vai dar certinho de novo, né? 3 vezes 4 vai dar 12. Com mais 3 vai dar 15, certinho. Vamos fazer o A5, ó. Eu acho que você já entendeu, né? Mas vamos fazer o A5 aqui para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Quem é o A5? O A5 é 19. Mas repara que o 19, ele é o quê? Ele é o 15 mais 4. Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Repara, eu vou até fazer com uma outra cor agora. Já está acabando minhas cores aqui. Mas eu vou fazer aqui com azul, tá? Então, ó, repara que aqui, ó, eu tenho o 3, né? Mais o 3 vezes 4. Isso é o 15. Então, no lugar do 15, eu poderia escrever isso aqui, né? 3 mais 3 vezes 4. Então, é isso que eu vou fazer, ó. No lugar do 15, eu vou escrever 3 mais 3 vezes 4. E aí, vou pegar aqui, ó, mais 4. Porque isso aqui que eu acabei de escrever é só o 15, né? Isso aqui, ó, é só o 15. Ainda falta somar esse 4. Então, vou somar esse 4 aqui, ó. Quando eu somar esse 4, olha o que vai acontecer. Eu já tenho 3 4 aqui, né? 3 vezes 4 é 4, mais 4, mais 4.
Com esse 4, vão ser 4 quatros. Ou seja, isso aqui é 3 mais 4 vezes 4. Repara o que está acontecendo. No A1, o 4 não aparece. No A2, aparece um 4. No A3, aparecem 2 quatros. No A4, aparecem 3 quatros. No A5, aparecem 4 quatros. Se eu te perguntar de cabeça, o que seria o A6? Se seguir a mesma lógica, o A6 seria o 3, que é o inicial, né? Da maneira que apareceu em todos aqui, ó, apareceu o 3 como inicial, mas... E aí repara que foi decaindo, né? Ó, 1 aqui não tinha nada, 2 aqui é 1, 3 aqui é 2, 4 aqui é 3, 5 aqui é 4, 6 aqui vai ser o quê? Vai ser 5, 5 quatros. E vê se vai dar certo. Ó, 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. E é verdade, né? O A6 é 23. Então, ó, tá certinho, né? Isso aqui tá dando 23, tá certinho. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar um termo qualquer, um termo N, né? Se eu pegar um termo N, quem vai ser o resultado disso aqui? Vai ser o 3, né? Vai ser o 3. Mas, aí repara, ó, esse camarada é sempre 1 a menos, né, do que o índice. Então, se o índice é 5, aqui o resultado aqui é 4. Ó. Vou até marcar aqui para você enxergar onde eu estou falando. Tá? Vou marcar com um verde-limão aqui. Ó. Então, ó, aqui é 2. Né? Aqui tem um 4 só, nem aparece. Né? Aqui é 3. Ó. Então, aqui vai aparecer 2, 1 a menos. Aqui é 4. Aqui vai aparecer 3, 1 a menos. Aqui é 5, aqui vai aparecer 4, 1 a menos. Aqui é 6, aqui vai aparecer 5, 1 a menos. Aqui é N, então aqui vai ter que aparecer o quê? 1 a menos do que o N. 1 a menos do que o N é N menos 1. Se aqui for 10, aqui vai ser 9. Se aqui for 20, aqui vai ser 19. Se aqui for 47, aqui vai ser 46, e assim por diante. Né? Então aqui ó, vai ser o quê? Vai ser N menos 1, tá? N menos 1. Vezes o quê? Vezes o 4, né? Vezes o 4, tá bom? Ah, isso vai sempre funcionar? Sempre, tá bom? Então, repara que a gente tem uma coisa aqui interessante, né? O AN, ele é dado pelo primeiro termo, mais o N menos 1, vezes o 4. Quem é o 4? O 4 é a razão. Então, eu poderia escrever a fórmula do AN assim, né? Poderia escrever que o AN, poderia escrever assim, ó. Poderia dizer que o AN é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes quem? Vezes a razão. Então, ó, o AN é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Tá certo? Então, ó, repara só. Se isso funciona, vamos ver se vai funcionar para cá, né? Então, vamos pegar esse termo geral aqui, ó. Essa regra que eu criei aqui do termo geral. Vamos pegar isso e vamos jogar para cá para ver se funciona, tá? Então, vamos pegar essa regra aqui, ó, e vamos dizer que o AN é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes a razão, tá? Então, aqui, ó, vamos dizer que eu quero saber quem é o A4. Do exemplo 2. Agora eu estou trabalhando com o exemplo 2, tá? Vou trabalhar aqui com o exemplo 2. Então, o A4 aqui do exemplo 2. Vamos lá. Eu quero saber quem é o A4. Então, o A4 vai ser igual ao A1. Quem é o A1? Aqui, ó. O A1 aqui é 22. Então, 22. Mais... Como eu quero saber quem é o A4, no lugar do N eu coloco quem? Coloco 4, né? Então, no lugar do N, coloco 4. Então, vai ficar 4 menos 1. 4 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 3, tá certo? E aí, eu vou multiplicar isso aqui por quem? Pela razão. Qual é a razão aqui? A razão aqui é menos 3, ó. Então, vou multiplicar, abre parênteses, né? Para não ficar dois sinais juntos aqui. Menos 3, ó. Beleza? Então, isso aqui vai dar quanto? Ó? Vai dar 22, né? Vou botar aqui, ó, 4. 22. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar mais 3.
vezes menos 3. Como é uma expressão aqui, né, faz primeiro a multiplicação. Então, mais vezes menos, menos, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 9. Então, vai ficar 22. 3 vezes 3, 9. Então, menos 9. E 22 menos 9 vai dar quanto? Vai dar 13, né? 22 menos 9 vai dar 13. E aí, repara que impressionante, né? Ó, 13 aqui, né? E 13 aqui também, né? O A4 é 13. Ó. Então, deu certinho. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa fórmula aqui funciona, ela é muito boa, né? Então, a gente pode utilizar o AN, o termo geral de qualquer progressão aritmética, dessa maneira. E por que funciona para qualquer progressão aritmética? Porque isso aqui foi sempre baseado em somar 4, né? Ó, somei 4, somei 4, somei 4, né? Sempre somando 4. Por isso que funciona, né? Porque você sempre soma o mesmo valor. Se você começasse a somar valores diferentes, isso aqui não iria acontecer, você não conseguiria agrupar esses termos. Mas como você sempre soma o mesmo valor, você consegue agrupar. Então isso aqui vai ser verdade para qualquer PA, né? Inclusive para as PAs que você diminui. Por quê? Porque você sempre diminui o mesmo valor, tá bom? Então, se você quiser colocar aqui, ó, uma definição para PA, né? Então, PA é a sequência, né? Que a partir do primeiro termo, então você tem o primeiro termo, né? A partir do primeiro termo, cada termo, né, é o anterior mais uma razão, tá certo? Adicionado a uma razão. Então, ó, a sequência, a PA, né? Vamos colocar a definição aqui. Ó, vou colocar aqui a definição de PA, tá? Então, a definição de PA, a gente hoje então já viu a definição, né? E a gente já viu aqui também como é que a gente calcula aqui o termo geral, né? Então, a definição de PA é uma sequência, né? Então, vamos escrever aqui, ó, é uma sequência, cujos termos são dados pelo anterior adicionados a uma razão, tá? Obviamente com exceção do primeiro termo, né? O primeiro termo é o primeiro termo. Então, o primeiro termo não tem um termo anterior, tá certo? Então, é uma sequência cujos termos são dados pelo anterior, pelo termo anterior, né? Adicionado a uma razão, tá bom? Então, aqui pode ser só adicionado, né? Não precisa ser adicionado não, tá? Aqui pode ser só adicionado. Então, vou apagar aqui esse S aqui. Né? Cujos termos são dados pelo anterior, adicionado a uma razão, tá bom? E aí, você pode escrever aqui, né? Com exceção do primeiro termo, né? Por quê? Porque o primeiro termo, você não tem como pegar um anterior a ele e adicionar uma razão, tá? Mas essa definiçãozinha aqui dá conta, né, do que a gente precisa aqui para entender o que é uma PA. Então, uma PA é uma sequência cujos termos são dados pelo anterior, ou seja, cada termo aqui, ó, né, por exemplo, se eu pegar o quinto termo, ele é o quê? Ele é o anterior, ele é o A4, mais uma razão, mais R. Né? Então, cada termo é dado dessa maneira, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, compartilha esse vídeo aí, curte, comenta, manda para seus amigos. Né? Se você não é assinante do canal, assina aí, né, porque ajuda bastante a divulgar o trabalho também. Beleza? Aquele abraço para vocês e até um próximo vídeo.